Porque a humanidade de Cristo tentou atrapalhar ele. E eu estou falando agora de sentimentos. Os nossos sentimentos mais nos atrapalham do que nos ajudam. É por isso que eu tenho agonia de gente que fala assim: ah, eu sou transparente. Não sou transparente porque eu mostro o que eu sinto. Você mostra o que sente, você não é transparente, você é desequilibrado. Se eu gostar, eu não escondo. Mas se eu não gostar, também não faço questão de esconder. Mostro na hora que não gostei. Terapia, querida. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Um dos escritores de Provérbios vai dizer: como cidade sem muros, assim é aquele que não sabe dominar-se. Na época da guerra, uma cidade sem muros era uma cidade fraca, porque estava exposta. A Bíblia está dizendo que exposição é fraqueza. Então a transparência da qual você se gloria, segundo a Bíblia, você deveria se envergonhar e procurar melhorar. Breno, está me ofendendo, então vou continuar. Coloque os seus sentimentos no lugar certo. Qual o lugar dos sentimentos? Debaixo do seu domínio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, ele falou: irai-vos e não pequeis. O que é a ira? O sentimento. O que é o pecado? A consequência desse sentimento quando ele não é controlado. Paulo está dizendo: tenha ira, mas não deixa a ira te ter. Quando alguém te faz raiva, mas você tem raiva, você consegue, apesar da raiva que tem, porque você a tem, você consegue controlar o que pensa, controlar o que fala e controlar o que faz. Agora, quando a raiva te possui, aí você perde o controle sobre o que pensa, sobre o que faz e sobre o que fala. Paulo está dizendo: coloque seus sentimentos no lugar certo, aonde, debaixo do seu domínio. Tenha ira, mas não deixa a ira te ter. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 26 que instantes antes do início do processo da crucificação, a alma de Jesus se encheu de angústia e ele ficou cheio de tristeza até a morte. Então, na sua humanidade, Jesus sente na pele o peso da angústia e a agitação da tristeza. Aí ele chama Pedro, Tiago e João para irem para o monte, e Cristo vai fazer lá aquela oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor não desceu justamente para tomar esse cálice? Que oração é essa? Para provar que Cristo se fez de fato homem, ele se viu perturbado por sentimentos como nós. Em muitos momentos da nossa vida nos vemos perturbados por aquilo que sentimos. Essa oração de Cristo é uma oração emocional. Apesar de ter deixado claro o que sentia, ele dá prosseguimento a essa oração de forma racional. Ele vai dizer: todavia, não seja como a tristeza está fazendo eu querer, seja como tu queres. Então Cristo não se comporta apenas com base no que sente, ele se comporta com base naquilo que sabe que precisa fazer. Qual é o nosso problema? A gente respalda todo o nosso comportamento nos nossos sentimentos. E muito da nossa vida a gente tem debruçado não sobre o que sabemos, mas sobre aquilo que nós sentimos. Jesus estava dizendo a tristeza quando ora, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está olhando para a tristeza e dizendo: eu tenho você, mas você não me tem. Porque quando você tem tristeza, você faz o que precisa ser feito apesar do que está sentindo. Agora, quando a tristeza te tem, ela começa a exercer sobre a sua vida um poder paralisador. Aí tem gente que começa a parar de pentear cabelo, escovar dente, fazer a tal da skincare. Tem gente que começa a parar de varrer casa, de organizar quarto, de aprumar a vida. A gente entende que as emoções dele tentaram atrapalhá-lo, mas ele colocou os sentimentos no lugar certo. Aonde? Debaixo do seu domínio. Eu declaro que essa palavra é poderosa e ela promoverá transformação sobre o seu comportamento. Os seus sentimentos serão submetidos ao seu governo e não vão mais governar sobre você.